Meu nome é Aurilene, prefiro ser chamada de Leninha, que é como normalmente as pessoas me chamam. Eu tenho hoje 35 anos, tenho 2 filhas, a mais velha tem 13 anos, é neurotípica, e a minha mais nova, que agora tem 3 anos, ela é autista, nível 1 de suporte, e nós pegamos o diagnóstico dela antes dos 2 anos de idade. E eu sou radialista, sou mãe, sou dona de casa e sou filha também. Então, meus 1001 papéis ali, e graças a Deus por isso. Eu sou a Jessiane, tenho 30 anos, sou mãe do José Arthur, de 5 anos, né, autista, nível 2 de suporte. Sou pedagoga, né, especializada em neuropsicopedagogia, sou mãe atípica. Oi, tudo bem? Meu nome é Cristiane. Eu sou uma mãe atípica, a mãe que todos elogiam, mas ninguém quer ser, né? Sou mãe do João Antônio. O João Antônio hoje tem 7 anos, autismo nível 3, não verbal. O que eu sei sobre o autismo, né? Que é uma condição no neurodesenvolvimento, né? Que a criança já nasce com aquela condição, né? E são características e manifestações que vão surgindo ao longo do tempo, né? Então, assim, dizer para você que eu consegui obter sinais e sintomas, né, do José Arthur na infância, né, logo ao nascer, eu não conseguiria identificar, né, porque são manifestações que vão surgindo ao longo do tempo. Né, e as características é a interação, comunicação, linguagem, né? Então essas coisas vão aparecendo conforme Com o decorrer do tempo. Na questão do autismo, é como se você programasse uma viagem para ir para os Estados Unidos falando inglês e parar no Japão. E dali você não tem mais retorno. É uma viagem só com a ida, sem a volta. Então você tem que aprender tudo. Cada qual é diferente, cada experiência é diferente. E aonde eu tenho que, todos os dias, todos os momentos, o meu filho me ensina mais a mim do que eu a ele. Hoje, Ana Marisa, falando sobre esse assunto, eu teria identificado, né, com o conhecimento que eu tenho, né, sobre o que é o autismo, eu teria identificado esses sinais bem na infância, né, porque na verdade, com mais ou menos 5, 6 meses, né, eu me recordo bem que já tinha essa questão das características presente ali, né, a questão do olhar no olho, quando ele amamentava, a questão do chamar pelo nome, e ele não atendia. Então, assim, são sinais que ele já me dava, só que como eu não tinha um conhecimento, né, passou por batido, né. Depois de 1 ano, as manifestações começaram a aumentar, né, as características foram aparecendo mais, né, e andar na ponta do pé foi o pontapé inicial, a questão da linguagem também, né, porque depois de 1 ano que ele começou a dar os primeiros passinhos, ele já foi andando de ponta de pé. E aí, essa questão da linguagem também, né, porque aí ele, né, teve esse regresso, não falava, não balbuciava mais nenhum sonzinho, nem mamãe, nem papai, nem água. Tudo que ele queria, ele pegava na mão, levava onde ele queria, se ele queria água, se ele queria suco, tudo era pegado na mão, não tinha essa comunicação. E a questão das brincadeiras ritualizadas, né? Ele sempre demonstrou muito interesse por carros, né? Então, naquela época eu não sabia, né? Eu achava que era normal, porque as crianças, né, meninos, gostavam muito de carro, né? E aí ele gostava muito dessas brincadeiras ritualizadas, né? O não brincar funcional, né? Geralmente as crianças brincam de carrinho, fazendo um barulho, e ele não, ele já pegava o carrinho, girava as rodinhas, né? Ele olhava todas as peças do carro, mas mesmo brincar com funcionalidade. E aí também foi uma das características que eu observava, e aí eu sempre buscava na Marisa, sabe, pesquisar, né? As pessoas, tem mãe que diz, eu não gostava de buscar no Google, porque o Google dá muita informação, né? Eu prefiro ouvir do profissional do que ir até o Google, mas eu não, eu era muito curiosa, tipo assim, eu observava do dedinho do pé até a ponta do cabelo, então tudo que aparecia de estranho eu ia lá no Google e pesquisava.
eu já tinha ouvido falar sobre o autismo, né? E eu não sei se ali Deus já estava me preparando. E era uma das coisas que eu sempre observava o João ao mamar. Ele olhava, ele interagia, ele sorria para mim. Até 1 ano de idade, o João teve um desenvolvimento excelente para cada fase. Como foi que eu percebi? Eu percebi o João com 1 ano. A questão, eu observei que o João não dava tchau. O João não soltava beijos, né? O João desde cedo começou a balbuciar muito, muito, até todo mundo falava assim, eita, que esse aí antes de 1 ano já vai estar falando tudo, porque ele balbuciava demais. Ainda hoje ele balbucia muito, ele faz muito barulho, ele canta, né? E isso aí foi me deixando alerta. Uma das coisas que me deixou bem alerta foi eu chamar o João não olhar. E como eu tenho um tio que ele tem deficiência auditiva, e eu já havia conversado isso com o meu médico, no tempo ele disse, não tem problema, a gente faz todos os testes. O João, assim que nasceu, fez todos os testes, tudo ok. Aí eu comecei a observar isso. Não, mas ele escuta, porque passava uma moto fazendo barulho, ele já se assustava. Então, assim, eu vi, não, surdo não é. E ele interagia com os desenhos que passavam na TV. Então, eu fiquei ligada. Então, assim, já foi um toque. O João, com 1 ano e 3 meses, resolvi levar o João na fono. Aí ela disse que isso poderia ser por causa da minha ansiedade, que cada criança tem seu tempo, mas e investigar o João. O João foi em setembro e ela trabalhou com o João até em dezembro, foi quando teve o recesso de finais de ano, quando ela reiniciou em fevereiro, ela foi até abril e foi quando ela chegou para mim e disse, Cris, eu lhe aconselho agora você procurar uma neuro. E foi aí onde tudo começou. Eu tenho um profissional me dizendo isso, profissional capacitado para isso. E aí não tem mais dúvidas, né? As dúvidas vão-se embora. Então é ali um choque muito grande de alívio, porque agora eu sei que eu tenho que buscar, eu sei qual caminho percorrer. Eu sempre digo que o laudo, ele vem, faz a gente chorar, faz a gente passar por um momento de luto, mas ele vem para realmente dar um caminho para você, né? Você tem aquele encaminhamento de quais os profissionais você procurar, do que você fazer. Então, para mim foi uma maneira leve, porque eu já vinha me preparando para isso. E por mais que eu, se não for autista, mas eu sei que eu vou ter que procurar ajuda para algumas coisas dela. Então, para mim foi um pouco mais tranquilo. Só não foi mais tranquilo porque caiu na mesma época da cirurgia dela, né? Na mesma época que a gente estava tratando a parte do otorrino dela. Então foi 2 coisas ali ao mesmo tempo que deu um pouquinho mais de trabalho. Mas eu levei de uma forma leve, as críticas elas já existiam da parte da família, né, da parte de pessoas próximas que não concordavam com o que eu falava, que não concordavam de eu procurar um neuro ou um outro profissional, mas eu sempre tive muito pé no chão. Se der certo, sou eu que estou lá no comando. Mas se der errado, sou só eu também que estou no comando. Então eu sabia que a única pessoa que realmente importava naquele momento de opinião era a minha. Então por isso eu nunca tive medo. As meninas, elas dependem de mim, eu sou mãe solo das 2. Então por mais que eu tivesse medo ou que eu tivesse qualquer outro sentimento, teria que ser eu. Então eu engoli ali, como diria minha mãe, engoli o choro e seguia, né? Então para mim foi leve, porque eu me preparei muito para receber essa notícia. Eu sempre digo para as mães que estão chegando novas no nosso grupo, que elas se permitam passar, né? Eu não tive como passar por esse momento, porque como eu disse, eu tinha que continuar cuidando da parte da cirurgia da Sara, então eu não tive tempo de ter esse luto, de chorar, né? De realmente me colocar ali minhas fraquezas para fora. Então, mas eu sempre digo para as mães, que se permitam passar pelo luto, né? Devagarinho o luto vai indo embora, mas é importante que a gente passe por esse momento, porque realmente é bem difícil.
eu sempre digo isso como um alerta para as mães também, exatamente por isso que eu falei sobre o passar pelo luto é importante, porque o fato de eu não ter conseguido passar por esse luto, não ter tido tempo, não ter tido como passar, ele ficou para dentro, ele ficou guardado, ele ficou ali num cadeado, porque eu não podia me mostrar fraca naquele momento, né? Na minha cabeça, naquele momento, eu não poderia mostrar fraqueza, eu tinha que continuar firme e forte em nome da Sara, em nome das pessoas que estavam ali comigo, mas principalmente por ela. E aí, muita gente não sabe, numa outra entrevista que eu dei há pouco tempo, eu não contei sobre, vou contar aqui para você, para as pessoas que estão ali assistindo. No momento que eu passei por esse período de luto que era para passar, tinha a cirurgia da Sara, eu estava cuidando sozinha dessa pós-cirurgia, porque eu estava em Fortaleza sozinha com ela, então eu fiquei sozinha numa pós-cirurgia com uma criança autista, que ali eu já sabia que eu tinha uma criança autista passando por um pós-cirúrgico só na minha mão, e ainda por um relacionamento abusivo. Eu ainda estava dentro desse relacionamento abusivo quando isso tudo aconteceu. Então, quando juntou tudo isso, uma sobrecarga muito grande, né? E durante essa sobrecarga grande veio ali a depressão. Na minha família e na família do meu esposo, a gente sempre teve esse acolhimento, né? Desde o dia do diagnóstico até os dias atuais, né? Eles sempre nos acolheram e nos ajudam e entendem também, né? Porque a gente tenta passar esse conhecimento, né? Porque às vezes a criança tem uma crise, às vezes é birra, né? É falta de educação, né? Essa mãe, esse pai não educa, né? E aí a gente foi explicando conforme o tempo, né? Porque de fato hoje é difícil principalmente para as pessoas mais idosas compreender o autismo, né? Porque lá, há 5 anos atrás, né, eu ouvia muito da minha mãe, né, que eu chamo, é minha avó, mas eu chamo de mãe. Dizia, não, ele tem um tempo dele, ele vai se desenvolver. E eu dizia, não, tá errado, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, hoje eles compreendem, né? Há 5 anos atrás eles não compreendiam esses comportamentos, né, que ele tinha diante, assim, de uma reunião familiar, né, as crises dele, essa questão da linguagem, da comunicação que ele não tinha, né? Minha irmã era minha rede de apoio. Infelizmente hoje eu não tenho mais a minha mãe fisicamente entre a gente. Hoje a minha irmã é minha rede de apoio. Quando ela não pode ficar com meu filho, eu não vou. Quando eu não tenho com quem deixar, eu não vou. Então, assim, eu tenho que ter minhas limitações. Minha vida mudou, minha rotina mudou. Entendeu? Então, assim, eu tenho que saber aonde eu posso levar meu filho. Muitas vezes eu tenho vontade de ir para alguns lugares, não vou mentir para você, mas eu sei que ali meu filho não pode ir. Muitas vezes, para a gente poder sair, o meu esposo fica com ele para mim ir, ou eu fico com ele para o meu esposo ir. Nem sempre dá para a gente, os dois. Quando é festinha de aniversário de criança, dependendo do local também, eu levo o João. Por quê? Porque se for um ambiente fechado, eu não posso. Ele não se sente bem. Ele vai ficar ali andando, incomodando ele. E eu não quero que ele seja incomodado. Eu quero que... mas você tem que levar para habituar. Não é assim. Eu tenho que começar a sair com o João aos poucos, a lugares menos barulhentos, para depois, um dia, a gente chegar até lá. Todos os dias, o João me ensina. Me ensina mais a mim do que a ele. E outra coisa que o autismo vem me ensinando, que para amar não precisa de palavras, para dizer eu te amo. Meu filho me abraça, vem ali, não tem coisa mais gostosa, ele vir me abraçar e me beijar. Ele olhar dentro dos meus olhos e pegar o meu rostinho e beijar. Vem do nada, me abraça, um abraço forte que eu sinto o coraçãozinho dele no meu. E eu sei que ali ele está dizendo, mamãe, eu te amo. Comunicando de outra forma. Mas se comunicando de outra forma. Então o amor não está em palavras. O amor está nos gestos. Dizer é fácil, fazer é mais difícil. Então o João veio para me ensinar isso também, que o amor é nas ações, não em palavras. Lógico que eu queria ouvir a voz do meu filho, lógico. Mas só em essa ação dele, para mim, é tudo. E eu digo para ele direto, meu filho, mamãe te ama. Meu filho, tu é perfeito. Você é inteligente. Quando ele faz alguma coisa, sempre eu digo assim, ei, parabéns, meu amor. Viu como você é inteligente? Você é perfeito.
E sempre eu lembro isso ele, porque eu sei que ele entende. Então, assim, eu quero que ele cresça entendendo isso. E o João, ele tem uma coisa que a coisa mais valiosa do mundo, que é o nosso amor, a nossa interação com ele. O João é muito amado. O João, a gente faz de tudo, 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 tudo por ele. Fora das nossas limitações mesmo, a gente procura fazer tudo por ele. Eu leio muito, muito, muito mesmo, eu não vou mentir, quando eu tenho um tempinho ali, às vezes antes de dormir, eu vou dormir 1 hora, 2 horas da manhã, lendo. Às vezes tem muita gente que manda coisas para mim, como você me manda também. Eu faço questão, quando eu tenho um tempinho ali, eu vou ler, porque eu preciso saber como eu vou poder ajudar o meu filho, mesmo ele me ensinando muito mais sobre ele. Segurando sempre na mão de Deus e na mão da minha mãe, que é a minha rede de apoio, é ela. E eu consegui vencer. Não, ainda eu digo para todo mundo, gente, eu não passei pelo período de luto, ele continuou guardado, né? Mas eu consegui passar pela fase difícil, que é aquele momento pesado da depressão, onde você tem ideações suicidas, onde você pensa realmente, será melhor acabar com isso? Então eu realmente cheguei nesse ponto, né, de suicídio. Mas Deus é muito bom, né? Tem pessoas que vêm ali, que te salvam naquele momento, bons profissionais, eu quero deixar aqui bem claro, eu não tenho um pingo de vergonha, um pingo de medo de falar para as pessoas. O CAPS está aí para isso, gente, profissionais incríveis. Eu não tenho problema em dizer que eu fui acompanhada pelo psiquiatra, ainda sou acompanhada pelo psicólogo, tenho outra psicóloga me acompanhando também, que não é do CAPS. Mas eu tenho minha terapia em dia, a medicação eu não tomo mais. Hoje eu, graças a Deus, não preciso mais da medicação, mas eu tomei durante um tempo a medicação tudo certinho. Me ajudou muito a segurar a onda pesada. E eu digo para as mães, quando alguma delas chega falando de coisas que eu passei, eu falo, olha, procura ajuda. Não é vergonha nenhuma você chegar e falar, eu preciso de ajuda, eu preciso saber o que é que eu faço para poder eu continuar sendo o braço forte da minha família. Não tem como você, mãe, levar tudo sozinha nas costas. É um peso muito grande. Então você tem que ir ali procurar profissionais, procurar alguém da tua família para poder dividir esse peso. Fica muito mais leve quando você tem ajuda. Eu digo muito assim, Ana Marisa, nós mães temos que estudar sobre o autismo. Não é só pegar um diagnóstico e pronto, eu estou ali com o diagnóstico do meu filho. Essa semana eu levei o João para o retorno e mais um laudo. Eu olhei assim, dei um sorriso no cantinho da boca, com os olhos lacrimejando e disse, comigo mesmo pensei, era algo que eu não queria estar colecionando. Era laudos, porque o João tem vários, né? Mas eu tenho que encarar, né, meu filho. E pelo João eu faço tudo, 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 tudo. O João é meu tudo. Então, assim, eu leio, eu pesquiso, eu posto. Tem algumas pessoas que se sentem até incomodadas com as minhas postagens, por talvez achar que eu exponho o autismo do João demais, mas não. Eu posto as coisas sobre autismo para que as pessoas saibam usar o meio da internet para ir pesquisar, para praticar a inclusão. Então, quando você vê falar sobre um assunto que você não conhece, tire-lhe um tempinho e vá pesquisar, para você não olhar, o seu olhar às vezes incomoda uma família autista. Aquele olhar de, que é isso? Eu inflito muito preconceito. Muitos olhares de pessoas assim, inteligentes, consideráveis, pessoas estudadas. Quando eu digo assim, pessoas estudadas, são pessoas que têm formações, e eu acredito que a pessoa que tem um grau de estudo de certas formações, eu acho que essas querem praticar a inclusão, não certos olhares, entendeu? E é isso que me deixa triste, quando é de uma pessoa assim que não tem tanta informação, né? não tem o conhecimento, tudo bem, aquilo ali passa, mas quando é uma pessoa que tem conhecimento, ai gente, dói. Incluir também é isso, Ana Marisa, é você entender que aquela criança tem uma necessidade, que ela não pode ficar muito tempo ali, né?
pode ter uma crise, uma criança que não pode estar ali no meio de muitas pessoas, estímulos a barulho. Então, já está começando, né? Assim, é um bebê ainda, está engateando. A gente tem muito a melhorar, né? Tem muito a melhorar na escola, tem muito a melhorar na sociedade, né? Mas ainda está engateando, né? Está um pouco longe ainda de ficar 100%, mas já é um grande passo, né? Mas a gente ainda encontra muito esse tipo de pessoas, né? Que você tem que provar. Eu ainda não passei por isso, espero não passar. Minhas postagens é para ver se as pessoas se conscientizam, porque inclusão não é favor. Inclusão não é favor. Você incluir meu filho, você não está fazendo favor a ele, não. É um direito. É o direito dele. Eu gostaria de deixar aqui esse alerta para as pessoas que a cada vez mais, se possível, as pessoas façam locais onde tenham ambientes agradáveis para os autistas também, né? Porque às vezes a gente chega no lugar e não tem nem o que a criança fazer, né? Não tem nada que atrai aquela criança, um espaço onde ele possa correr, onde ele possa ficar livre, onde ele possa brincar, onde ele possa ter momentos ali que o distraiam, né? Então, como clínicas, ambientes de diversão, restaurantes, pizzarias, esse tipo de coisa. Às vezes você deixa de ir a algum lugar porque não tem um ambiente onde inclua seu filho. Né? O que uma criança daquela vai fazer onde não tem nada onde ele possa se distrair, se divertir enquanto uma mãe come, por exemplo? Então, em diversos ambientes, eu acredito que seria bom também que as pessoas tivessem esse cuidado de colocar ambientes onde os nossos filhos fossem bem-vindos, onde os nossos filhos se divertissem também, onde a gente soubesse e sentisse que naquele ambiente ele é bem-vindo. Né? Então, inclusão para mim é tudo isso, é a gente sentir que a gente chegou no lugar com o nosso filho e é um bom lugar para ele estar. As crianças não são preconceituosas. Preconceituosos são os pais, que é só o que tem. Ensine seu filho sobre inclusão. Quando eu falar inclusão, não é só sobre o autismo. Há várias deficiências. Uma criança com uma cadeira de rodas, uma criança que tem outros tipos de comorbidades. Ensine seu filho sobre inclusão. Pode ter certeza que as crianças de hoje são o futuro de amanhã e o mundo ainda pode ser um pouco melhor.